A maior tese sobre a prosperidade das nações, já escrita, é a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, a qual li integralmente já faz alguns anos. Max Weber basicamente dizia que a prosperidade dos países protestantes se deve a uma ética que permitiu um desenvolvimento precoce do capitalismo moderno em algumas nações específicas, a qual se tornaram mais prósperas. É muito clara a distinção entre o mundo anglo-saxão protestante do mundo católico romano. Mundo esse no qual o Brasil está inserido, diga-se de passagem. Mas como tudo na vida, a apologética católica romana acredita que a tese de Weber é mentirosa, é falsa, é inconsistente. E hoje, a pedido de um membro do nosso canal, o Vinícius, para quem eu dou um salve, e vou referenciar aqui na descrição, sugeriu um vídeo do professor Marcelo Andrade, em que ele supostamente refuta a tese de Weber. Será mesmo? É o que a gente vai ver. Peço que você que me segue já deixe aí o seu like, não esqueça do like, é muito importante. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, especialmente papistas. Vamos que vamos. Coloquei aqui na velocidade 2 e nós vamos assistir e interromper na medida do necessário. Bom dia. O Gabriel aqui me pediu para fazer um react, né? Vamos ver. O Gabriel só envia bomba para mim, vamos ver se vai ser uma bomba ou não. Aqui é um curto vídeo do Paulo Guedes falando sobre protestantes. Vamos lá ver. Existe um trabalho clássico do Max Weber, sociólogo, o capitalismo e a ética protestante. Então, países anglo-saxões que tiveram um desenvolvimento relativamente rápido do ponto de vista econômico, ele associava a ética do protestantismo. Cuida da sua família, trabalhe duro, faça bem aos outros, valores, princípios. Então, essa base, digamos assim, do conservadorismo, está na base do Partido Republicano Americano, está na base dos conservadores na Inglaterra, está na base do democrata cristão, por exemplo, na Alemanha. E essa visão de mundo sempre foi muito produtiva, ela sempre foi muito construtiva socialmente. Ao contrário do marxismo, que baseado numa teoria do valor-trabalho obsoleta, errada, acha que para alguém ganhar, outro tem que ser explorado, que é falso. É completamente falso. Quanto maior a acumulação de capital, as inovações tecnológicas, muito maior a produtividade do trabalhador e melhor resultado. Então não existe esse antagonismo entre empresa e trabalhador, é o contrário. A empresa é onde se reúnem os talentos complementares, aumenta a produtividade de todo mundo e tem um resultado para todos. A força do sistema econômico, quando você deixa o sistema de preços, os empreendedores, os valores emergirem, tudo isso é muito bom para um ambiente democrático arejado. Bom, aí aqui nesse curto vídeo, nesse short, ainda fica o vídeo é curto, né? Só uma pequena observação, tá, pessoal? O Paulo Guedes, nosso ex-ministro da Economia, está aqui mostrando como que a perspectiva derivada do protestantismo, que ocasionou o capitalismo, e essa perspectiva, ela traz consigo uma ética, é fundamental para que você tenha uma nação sustentável. Ou seja, você trabalhe duro, você tenha valores, você tenha uma ética, e você assim veja o trabalho de uma determinada maneira. O ex-ministro da Economia aqui foi bastante simples, né? Ele não entrou nas nuances mais profundas da tese de Weber, mas ele, como um baita economista, certamente a conhece. E uma coisa que é muito importante é saber entender, nos termos certos, o que foi a tese do Max Weber. A tese do Max Weber não é simplesmente tem protestante é rico, não tem protestante não é rico, mas que o pensamento protestante, ele deu as condições a partir das quais você tem uma ética dominante. E essa ética abrange tanto protestantes, quanto católicos, quanto pessoas sem religião. Então eu posso muito bem olhar uma pessoa que não tem uma religião e ela viver conforme uma ética protestante, que entra nesse quesito que o Dr. Paulo Guedes falou. Então vamos ver se o Marcelo Andrade vai conseguir tocar, se quer explicar a tese do Weber. E me poupa a tortura de assistir muita lenga-lenga de bobagem, né? Bom, então aqui o Paulo Guedes, então, repete aqueles chavões, né, que a ética protestante enriqueceu o mundo, que o capitalismo, vinculado ao capitalismo e protestantismo é a maior maravilha do mundo, aí elogia o mundo anglo-saxão, etc. Toda essa lorota. Inicialmente, o Max Weber não foi a melhor pessoa que... Tá, pessoal? Pouca gente sabe, mas a Igreja de Roma, ela não é favorável ao capitalismo. A Igreja de Roma, ela tem uma doutrina social, e essa doutrina social não é de direita. Então, hoje é muito comum a gente ver católicos de direita, mas a perspectiva econômica da própria ICAR não é uma perspectiva econômica a favor de um capitalismo. Então, quando os católicos se tornam direitistas, em um certo sentido, eles estão seguindo uma posição que não é a oficial da Igreja Católica Romana. Então, é verossímil você ver pessoas se opondo
ao capitalismo do ponto de vista católico romano? Vamos continuar. Que analisou o capitalismo. Quem analisou melhor o capitalismo em relação à religião, claro. Né? Foi, aliás, um amigo dele, Werner Sombart. O Werner Sombart analisou a questão do capitalismo muito mais profundo que o Max Weber, fazendo ponte com o judaísmo. Né? E lembrando que o Werner Sombart era amigo de judeus, então ele não fez isso aí só para ficar atacando judeus, pelo contrário, ele estava elogiando até. Então o Werner Sombart e o... Vou falar uma coisa para vocês, gente. Isso aí que ele está falando é uma pura mentira. Max Weber é o maior nome em matéria de análise da razão da prosperidade das nações protestantes. Se você for lidar com esse assunto, você necessariamente terá que lidar com a tese do Max Weber. Seja a apoiando, seja a desmentindo. Agora, o que ele está fazendo? Ele está criticando uma autoridade estabelecida. Uma autoridade tão estabelecida que se você for em qualquer universidade do Ocidente e perguntar para qualquer aluno do terceiro período de humanas quem é Max Weber, qualquer um vai saber. Agora, pergunta esse outro nome que ele citou aí. Esse que associou a razão da prosperidade econômica aos judeus, se alguém conhece. Alguns vão conhecer, inevitavelmente. Agora, vamos ver se o Marcelo Andrade vai ter o bom senso, né, a prudência, de demonstrar, primeiramente, como que a tese do Weber está errada e explicar a prosperidade dos países protestantes de uma outra maneira, que não aquela que o Max Weber explicou. Vamos seguir. O Max Weber era um amigo, talvez o trabalho do Werner Sombart não é nem para comparar com o Max Weber. O Max Weber acabou triunfando, né, justamente por causa da apologia ao protestantismo, lembrando que muitos dados do trabalho do Max Weber depois se descobriram eram falsos. Eu não lembro se eram inventados ou baseados em fontes fraudulentas, etc. Boa parte do trabalho dele é baseado em fontes não... Você vê, ele chega criticando uma autoridade estabelecida, falando que ela fez o seu trabalho baseado em fraudes, ou com fontes falsas, ou fontes frágeis. Baseado em quê? É a pergunta que eu faço, sabe? Porque é muito fácil eu chegar e falar, fulano está errado. Mas com base em que ele está errado? Eu quero fontes, eu quero demonstração de que está errado. Cadê isso? Vamos ver se nos próximos 7 minutos ele vai trazer alguma fonte, alguma razão para que nós duvidemos da tese do Weber. Confiável, só que isso aí não é divulgado. Né? E um outro ponto, né, que ele entra numa grande... A pergunta que eu faço é o seguinte, isso não é divulgado por quê? Porque existe uma conspiração acadêmica contra os católicos? Ou porque simplesmente é mentiroso? É uma tese fraca? Na ciência, a gente pode desenvolver teses à vontade, ad eterno. Agora, a tese vai ser boa? Vai ser ruim? Ah, Gabriel, é uma tese ruim, mas foi marginalizado. Beleza, foi marginalizado, então me demonstre que ela sobrepõe a tese do Max Weber. É muito simples. Estou aqui disposto a ouvir. Mas, até agora, nada. Vamos continuar. Contradição e não percebe. Então, ele elogiou a ética protestante, elogiou o mundo da anglo-saxão e criticou Marx. Criticar Marx está certo, só que ele não percebeu a contradição. Né? Ele criticou o valor trabalho. Realmente, o valor trabalho é uma ideia totalmente cretina, idiota e que atrapalhou muito a economia. Só que a ideia do valor trabalho não foi criada por Marx, foi criada no ambiente anglo-saxão, de Adam Smith e David Ricardo. Olha, como é que uma pessoa inteligente, foi ministro, pessoa que tem muito próspero, estudioso, que está numa contradição dessa. Então ele elogia o mundo do anglo-saxão, critica o valor trabalho, mas se esquece de dizer que a teoria do valor trabalho surgiu com Adam Smith, está lá no mundo anglo-saxão, depois desenvolvida por David Ricardo. Marx se baseou no David Ricardo e no Adam Smith para fazer a teoria furada com mais valia. Como que ele não percebe a contradição, gente? É impressionante. Aqui você vê que ele está desdenhando o Paulo Guedes. Ele mencionou quem fez doutorado, tem certificação. Ele está falando do Paulo Guedes. Está chamando o Paulo Guedes de ignorante. Olha a presunção do sujeito. Não respeita a autoridade de um especialista. Porque você usar um argumento de autoridade não é sempre errado. Se o seu filho está doente, você leva ele no hospital. Tem de um lado um acadêmico e outro um médico com 20 anos de experiência. Você vai escutar o diagnóstico de quem? Claro que do médico com 20 anos de experiência. Então, ele está aqui desfazendo de uma autoridade, primeiro a autoridade do Max Weber, depois a autoridade do próprio Paulo Guedes, dizendo que isso está errado, que o Max Weber e o Paulo Guedes, que o segue nesse aspecto, estão equivocados, com base em uma crítica extremamente frágil e risível, eu diria. Karl Marx não foi o criador da teoria do valor-trabalho. Todo mundo sabe isso. Quem desenvolveu isso foi Adam Smith. Agora, Karl Marx, ele desenvolveu a ideia do valor-trabalho. Ele não acreditava na teoria do valor-trabalho exatamente igual Adam Smith acreditava. Ele pegou um conceito e desenvolveu. E o que o senhor Marcelo Andrade supõe?
que o Paulo Guedes está batendo no Karl Marx, ele tem que bater também no Adam Smith. Isso é uma completa estupidez. É algo do tipo, eu estou criticando Tomás de Aquino, necessariamente eu tenho que criticar Agostinho. Sendo que os dois pensadores têm coisas muito diferentes. Tomás de Aquino leu Agostinho, conhecia Agostinho, mas ele teve os seus próprios desenvolvimentos. E em muitos pontos foi incongruente com Agostinho. Eu posso muito bem demonstrar isso. Agora, o que ele está supondo aqui é que ele bateu no valor trabalho marxista, ele tem que necessariamente bater no valor trabalho de Adam Smith. Isso é uma completa tolice, é falácia. Basta você usar a lógica que você demonstra como que isso é um argumento fraco. Vamos continuar. Foi esse pensamento horroroso lá da economia inglesa que deu a base para o marxismo. Né? É impressionante como as pessoas não percebem não entendem a contradição. E depois... Percebam que ele é contra a economia inglesa. Por quê? Porque a Inglaterra era protestante. Então, a visão desses papistas é o seguinte, é binária. É católico, é bom. Não é católico, é ruim. É simples. Você não tem contextualização, não tem uma discussão rigorosa de teses, é meramente repetição. Repetição de coisas que Olavo de Carvalho, que Padre Paulo Ricardo, que essa galera disse, baseados apenas no próprio achismo. E tem pessoas ignorantes que carecem de conhecimento, de instrução nessas áreas, que se deixam levar, lamentavelmente. Muito transparece aí nesses vídeos, não só do Paulo Guedes, mas de outros elogiados, os protestantes são mais ricos, e os católicos, a lorota toda, como se o mundo se resumisse só à economia, não chamado economicismo. Pergunta que eu faço é a seguinte, o cara, ele tá estudando economia. Ele vai falar de valores? Ele vai falar de religião? Claro que não. Ele vai falar de economia. O propósito do trabalho do Max Weber é investigar a causa da prosperidade dos países protestantes. Ele foi muito capaz na tese que ele levantou. Ainda que você possa demonstrar falhas, a ciência é assim. Você desenvolve uma tese, às vezes alguém tem uma tese melhor para explicar a razão do sucesso dos países protestantes. Agora, até agora, o Marcelo Andrade não ofereceu nada. Né? Se você parar para pensar, o vídeo dele é basicamente uma vacuidade amparada em retoricismos, em elucubrações que não levam a lugar algum. Vamos continuar e ver se nos próximos 5 minutos ele desenvolve alguma coisa. Redução à economia. Então, tudo no mundo, todas as coisas, tudo tem que ser reduzido à economia, o melhor mesmo materialismo, ganhar dinheiro, valores da família, religião, amizade, moral correta, ser feliz, estaria tudo sujeito ao dinheiro. Quer dizer, uma visão muito restrita, muito limitada, né, que infelizmente é muito difundida, né? Viver pelo dinheiro, tudo que é só o rico que é feliz, uma pessoa remediada pobre nunca pode ser feliz. Quer dizer, umas bobagens completas que nós somos obrigados a engolir. Depois, se o catolicismo promovesse a pobreza, não explicaria Veneza, por exemplo. É uma potência econômica, uma riqueza impressionante, as construções em Veneza. Agora ele trouxe o rudimento, pelo menos, do argumento. Ele trouxe, Veneza é rica, Veneza tem católicos. Mas eu te pergunto, será que a riqueza de Veneza não seria porque lá sempre existiram elites comerciais muito poderosas? Porque lá é uma rota comercial? Porque lá, inclusive, ele mencionou judeus anteriormente, né? Mencionou um autor que acredita que a prosperidade das nações está ligada à presença judaica. Cara, em Veneza sempre existiram muitos judeus. Judeus poderosos, judeus banqueiros. Vai estudar a história e você vai ver como que os judeus eles foram bem-sucedidos em Veneza. Então, em Veneza a gente consegue explicar perfeitamente por que aquela cidade é rica. É como chegar e falar assim, Dubai é uma cidade riquíssima. Logo, o islamismo produz prosperidade. Não é assim que funciona, seu Marcelo Andrade. Se você olhar o mundo islâmico como um todo, a gente pode dizer que a ética islâmica ela cria condições para acumulação de capital? Não podemos dizer isso. Da mesma forma, não é porque um país ele tem católicos e ele é rico que isso se deve ao catolicismo. Se existe uma relação de causalidade, você tem que demonstrar isso. Você não está demonstrando, você está simplesmente jogando e sugerindo que é óbvia a relação. Quem não entende nada de economia, não entende nada de sociologia, vai comprar essa balela. Porque não compreende que o argumento do Max Weber ele explica uma relação. Você não está explicando absolutamente nada. Você me chega com um vídeo de 10 minutos, faz troça do Paulo Guedes, faz troça do Max Weber, não fala nada e posa de bonzão, e posa de intelectual. O papismo de internet, meus amados irmãos, é isso aí. É mentira,
argumento de autoridade, o argumento de autoridade falacioso mesmo, é achismo, é ausência de fontes, ausência de referências, ausência de bibliografia. Você vê, ele não cita um livro. Se ele for citar, livro vai ser livro de autor que ninguém conhece, revisionista, da bolha. Não tem um nível de contextualização em tudo que ele está falando. Vamos ver se ele vai trazer algum outro argumento. Prova, Florença aí, cidade riquíssima, né, bem antes do advento do protestantismo, não provaria a riqueza da Espanha, que foi a maior potência do mundo, não provava o tempo que Portugal foi rico e dominava os mares, não prova a França, né, mesmo quando havia concorrência entre a Inglaterra protestante e a França católica. A França foi o país mais rico do mundo até a Revolução Francesa. Depois, culturalmente, a França continuou muito à frente da Inglaterra em vários setores. Ele falou da Espanha. A Espanha é um exemplo de país católico que enriqueceu, mas veja bem, senhor Marcelo Andrade, a Espanha perdeu a sua fortuna da noite para o dia, praticamente, em termos históricos. Ela acumulou muito capital, mas ela não conseguiu enriquecer a parte desse capital. Por quê? Existe um historiador chamado Neil Ferguson, que ele vai explicar na sua obra A História Financeira do Mundo, que a Espanha ela não acompanhou os desenvolvimentos financeiros que aconteceram ao longo do Ocidente. Surgiram bancos na Holanda, na Inglaterra, na Suíça, na Suécia, desculpa. Nestes lugares, você teve uma prosperidade garantida a partir de uma mudança das dinâmicas do poder econômico. A Espanha não seguiu isso. E diga-se de passagem, o Neil Ferguson, nesta mesma obra, ele mostra como que a Inglaterra superou a França de Napoleão. Napoleão ele vem no mundo já pós-católico, porque aconteceu a Revolução Francesa. Olha que coisa interessante, a Revolução Francesa, o movimento mais anticristão da história, aconteceu na maior nação católica. Aí depois a gente tem um sujeito chamado Napoleão, um ditador, e ele é vencido pela Inglaterra. E o Neil Ferguson mostra as nuances econômicas da guerra. Quem venceu Napoleão, militarmente falando, foi a Rússia. Isso é óbvio. Mas agora, pela via econômica, quem superou a França foi o Reino Unido. Por quê? Porque é uma nação influenciada por esse ethos protestante. Mas você, se bobear, mal sabe o que é um ethos, né? Que dirá compreender todas essas dinâmicas. A França, que era grande referência cultural para a humanidade, não a Inglaterra, embora a Inglaterra no século XIX já fosse mais rica que a França. Às vezes a pessoa não entende história, não vê, não sabe entender as coisas. Né? E depois, vamos pegar outros exemplos muito mais flagrantes para ver se essa floresta. Vamos supor que o protestantismo mesmo tivesse que gerar mais riqueza que o catolicismo. Então, nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, os estados protestantes deveriam ser muito mais ricos do que aqueles que têm católicos. Né? Ou seja, onde tem mais protestantes deveria gerar mais riqueza do que onde tem mais católicos. E nos Estados Unidos não se vê isso. Por exemplo, o estado mais pobre dos Estados Unidos é o Mississippi, que é majoritariamente protestante. Os católicos lá é uma minoria insignificante. E Massachusetts, que é um estado com a renda per capita mais alta dos Estados Unidos, tem uma maior parte da população católica. A cidade de Nova York, a maior parte da população, não em números absolutos, em relativo, é católica, ou pelo menos é a cidade mais rica do mundo. Quer dizer, então são contradições que a pessoa não consegue, só esses números já derruba, se você está protestante aí. A pergunta que eu faço é a seguinte, ele trouxe um ponto. Há estados americanos católicos que são mais ricos que estados que são de quase totalidade protestante. Mas a riqueza desses estados se deve à presença católica? Você consegue explicar por que a presença católica produz a prosperidade? O que eu falei anteriormente é essencial para quem quer estudar esse assunto. A questão não é se a pessoa é de uma religião ou da outra, mas qual é a ética vigente? Católicos chegaram nos Estados Unidos há muito tempo. Só que os católicos dos Estados Unidos, eles são culturalmente protestantes, em grande escala. Inclusive, quando aconteceu a migração da Alemanha para os Estados Unidos, os católicos que já estavam nos Estados Unidos olhavam com maus olhos os católicos que vieram da Alemanha. Por quê? Porque esses católicos dos Estados Unidos eram protestantes culturais. Eram influenciados pela ética do protestantismo, que já vigorava há séculos naquela nação. Então é possível você ser um católico com uma ética protestante. Olha para os católicos dos Estados Unidos. Muitas igrejas católicas nos Estados Unidos mal têm imagem. Muitas igrejas católicas dos Estados Unidos veem com maus olhos o catolicismo brasileiro, por exemplo, em que você vê tanta imagem. Então percebam, basta você trazer um pouco mais de contextualização, um pouco mais de dados, né, reais. Vejam que eu estou citando uma bibliografia. Estou fazendo menção a autores, coisa que os papistas não fazem. Eles ficam só nessa lorota, nas repetições dos mesmos chavões, das mesmas ideias. Vamos partir para o final aqui.
rico, católico não fomenta a riqueza. Alemanha, outro exemplo. Se fosse ver aí que o mundo protestante era mais riqueza que o católico, a Baviera, que é majoritariamente católica, deveria ser pobre. Não é. A Baviera é uma potência econômica, um dos lugares extremamente rico, com uma forte produção industrial. Pelo contrário. Diga-se de passagem, a Baviera foi um lugar também com muitas elites econômicas. A Ordem dos Illuminati surgiu na Baviera, né, que é uma ordem histórica. Algumas pessoas vão falar que é conspiração e tal, mas Adam Weishaupt, ele foi o fundador da Ordem dos Illuminati na Baviera. Então, desde muito cedo, você tem elites muito poderosas na Baviera. Logo, a prosperidade desses locais é facilmente explicada. Agora, como que os Estados Unidos, que é uma nação que não tem um solo bom, não é uma nação naturalmente rica, ela enriqueceu? Como que a Inglaterra, que durante muito tempo foi uma ilha isolada do resto do mundo, ela enriqueceu? Isso se deve a uma ética. O próprio Eugen Rosenstock Huss, que foi traduzido pela Vida Editorial com sua obra Our Revolution, pelo nome triste de Filhos da Revolução, que não traduz a ideia do livro, mas vocês podem ver, um livro traduzido por uma editora papista. Mostra que o que explicou a prosperidade da Inglaterra? A Revolução Puritana e o protestantismo. Isso trouxe uma guinada na história da Inglaterra, que era uma ilha completamente medíocre do ponto de vista econômico, que se desenvolveu e ganhou os males, superou a Espanha. Ele falou de Espanha aí. A Espanha foi engolida pela Inglaterra. Mas essa nuance ele não vai trazer, né? Porque aí já compromete toda a narrativa dele. A gente vê aqui no leste lá da Alemanha, que onde tinha uma forte presença protestante, acaba sendo mais pobre. Então não tem nada a ver. A Irlanda é um dos países mais ricos do mundo, é católico. Luxemburgo é católico, é o primeiro ou segundo país com maior renda per capita do mundo. Quer dizer, vai olhar Luxemburgo, o tamanho de Luxemburgo, as pessoas que vivem em Luxemburgo são ricas. Luxemburgo é uma região historicamente rica. Então, o fato de você explicar essa riqueza por outras razões já quebra esse argumento. Ele quer replicar a tese de Weber sem entender a tese de Weber, fazendo associações forçadas. Então, minha gente, os próximos minutos é basicamente ele encerrando o vídeo. Não vou perder meu tempo com isso. E o que eu tenho para concluir é que a narrativa católica romana, ela pega pessoas desavisadas, que não leram. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os livros que eu mencionei aqui, para você consultar, porque eu não peço para você acompanhar meu conteúdo e digerir meu conteúdo desarmado, que nem falou um certo ex-pastor falastrão aí. Mas você tem que ir atrás das fontes, você tem que conferir tudo que eu digo. E por fim, a gente percebe que a apologética papista não tem nada. Só retórica e aparência. Desejo aos irmãos uma ótima semana. Um forte abraço a todos. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima.